E aí galera do Me Salva, nessa aula a gente vai fazer a análise de um circuito trifásico ligado em YY. Vamos ver quais são as relações aí entre tensões e correntes, além de falar de novo daquelas tensões e correntes de linha e de fase. Então, basicamente, o que a gente tem de circuito é o seguinte: eu deixei as fontes suprimidas, as fontes vão estar ligadas em Y. E as cargas estão aqui representadas por essas caixas aí azuis. Eu vou chamar cada carga de Zφ. E todas são iguais, porque a gente já viu que no circuito equilibrado elas têm que ser iguais. Além disso, se tu assistiu à última aula, tu vai lembrar que a tensão nesse neutro aqui é zero. Então a gente pode escrever ela como se fosse uma massa do circuito. Aqui nas tensões a gente vai ter então o nosso VA, aqui vai ser o VB e o VC. Lembrando que são aquelas tensões lá equilibradas com ângulo aí de 120 graus entre elas. Como é que a gente vai fazer para analisar esse circuito? É muito fácil, na verdade, e é igual tu analisaria um outro circuito qualquer no domínio da frequência. O que acontece? Se a gente vai calcular primeiro as correntes, então a gente vai calcular quanto é que vale essa IA aqui, por exemplo. Primeira coisa que tu tem que perceber, no circuito Y, a corrente de linha é igual à corrente de fase. Essa é uma afirmação muito importante, já vamos entender ela. O que é a corrente de linha? Se tu lembrar daquela aula em que eu falei de grandezas de fase e de linha, a corrente de linha vai ser aquela corrente aqui, ó, na linha de transmissão. É assim que é o jeito mais fácil de tu lembrar. Então, essa corrente IA é uma corrente de linha. E o que é a corrente de fase? A corrente de fase é aquela em cima da carga. Então tu pode perceber que essa IA, que é a corrente de linha, também é a corrente de fase, porque ela é IA justamente a corrente que está em cima dessa carga Zφ. Então, vamos escrever uma expressão para essa corrente IA aqui. Olha só. Correntes. Primeira coisa, atenção, a corrente de fase é igual à corrente de linha para um circuito ligado em Y. Essa é a primeira coisa. Agora, aquele nosso IA lá, ele vai ser então VA menos VN sobre Zφ. O que acontece? Se eu for escrever isso de uma maneira fasorial, eu vou ter que o IA vai ser o VA dividido por Zφ. Por que eu suprimi o Vn? Porque a gente sabe que essa tensão aqui é zero. Então, a gente pode escrever isso aqui da seguinte maneira também, ó. A gente sabe que o VA tem um módulo lá, que é o módulo da tensão de fase, que eu vou chamar de Vφ. Então vai ser esse Vφ dividido pelo Zφ com um ângulo que vai depender do teor desse Zφ, ou seja, aqui a gente vai ter o módulo e aqui a gente vai ter algum θ, que eu vou chamar de θi, que vai ser o ângulo dessa corrente. Esse ângulo é bastante fácil de tu obter com uma calculadora, aí tu vai fazer cálculo normal com números complexos. O que vai acontecer com IB e com IC, que são essas correntes aqui? A gente já provou em outras aulas aí que o módulo delas vai ser igual e elas vão estar defasadas desse IA de 120 graus, assim como as tensões. Por quê? Porque esse VA aqui, ele tinha um ângulo zero. Então, aqui para o IB e para o IC, eu vou ter os seguintes resultados. Eu vou ter aqui de novo esse Vφ sobre o módulo de Zφ, e aqui eu vou ter aquele θi lá que eu tinha no IA, só que defasada de 120 graus. E a mesma coisa para o IC, só que dessa vez os 120 graus vão ser positivos. Então percebe que o módulo dessas correntes é sempre o mesmo. Isso é o resultado que a gente já tinha chegado, mas vale sempre lembrar aí e é bastante importante. Então, nessa primeira parte, na análise de correntes, a gente chega em alguns resultados, alguns novos e alguns anteriores. O novo é esse aqui, muito importante. Corrente de fase igual a corrente de linha. Além disso, módulo de correntes são iguais, ângulos de corrente são sempre defasados de 120, da mesma maneira que as tensões, e tal ângulo, esse ângulo θi aqui, vai depender do teor
desse nosso Zφ, ou seja, se ele é indutivo, capacitivo ou resistivo, ou misturado aí, resistivo, indutivo e capacitivo. Agora vamos fazer uma análise das tensões nesse circuito. Olha aqui. Voltando aqui para o nosso desenho, agora a gente vai ter uma diferença nas tensões de fase e de linha. Por quê? Então olha só, a tensão de linha vai ser essa tensão aqui, ó, entre essas duas linhas. Então a gente vai ter aqui, ó, nosso VL. Já a tensão de fase na carga é aquela tensão em cima da carga. Então a tensão de fase sobre essa impedância Zφ, olha só, vai estar aqui, ó. Não é difícil perceber que essa tensão de fase vai ser igual ao VA. Essa tensão de linha vai ser o VA menos VB, que é a diferença entre esses dois pontos. A gente já fez essa conta anteriormente, vamos relembrar então como é que fica. Então, na análise de tensões desse circuito, a gente tem o seguinte. A tensão de fase, ela vai ser igual ao VA. De forma fasorial, então, a gente sabe que o Vφ, que é a tensão de fase, ele vai ter aquele módulo lá do VA, que a gente estava chamando anteriormente de Vφ, ele vai ter um ângulo zero, que é o ângulo do VA. Da mesma maneira, tu pode repetir para o VB e para o VC, a gente já vai chegar naqueles resultados conhecidos. Agora, tu tem que lembrar daquela aula lá, quando a gente fez o seguinte cálculo, VAB, que era o VA menos o VB. Eu fiz esse cálculo lá graficamente e a gente chegou na seguinte conclusão, que isso aqui era a raiz de 3 Vφ com um ângulo 30 graus. E a mesma coisa para as outras. Se a gente fizesse VBC, a gente ia ter um ângulo que ia ser os menos 120 lá, só que sempre adicionando 30 graus. Então, o que acontece? A gente tem uma diferença aqui, ó. A gente tem que as tensões de fase são diferentes das tensões de linha. Mas tu pode escrever o seguinte, ó, que uma tensão de linha é a raiz de 3 vezes a tensão de fase. Isso aqui, ó, em termos de módulo. Os ângulos vão ser sempre mais ou menos, vão ser sempre mais 30 graus, de acordo com a fase que tu tiver interessado. Então, para o circuito Y, olha só. Tensões de fase, a gente vai chamar aqui de Vφ. E a tensão de linha, que é VL, é a raiz de 3 Vφ. Para o I de fase é o Iφ, e o I de linha é igual ao I de fase. Isso aqui, ó, essa relação é válida, então, para o circuito em Y. Isso aqui tu tem que lembrar, porque isso aqui vai se inverter lá no circuito em delta e a gente vai ver isso aí na próxima aula. Então, essa aí foi a análise de um circuito em Y genérico. Daqui a algumas aulas a gente vai fazer exemplos nos quais a gente vai botar números aí para o Zφ, para o VA e para o VB, e a gente vai chegar em alguns resultados bem interessantes. Um deles, eu já vou adiantar agora, é o seguinte, olha só. A gente sabe que a tensão de linha é raiz de 3 vezes a tensão de fase. E agora eu vou afirmar para vocês que essa tensão de fase aqui, ela vale 127 volts. Se eu pegar e multiplicar 127 por raiz de 3, eu chego em 220 volts. Bom, tu pode estar percebendo que esses são números que a gente está acostumados a ver nos nossos eletrodomésticos lá, ó. Aqui são quando a gente tem, por exemplo, tensões altas em alguns lugares, na praia, por exemplo, geralmente tem 220. Já na cidade, pelo menos aqui no Rio Grande do Sul, a gente tem 127 volts em Porto Alegre e 220 na praia. Isso é justamente por causa dessa relação aqui, ó, raiz de 3 vezes V de linha. Então, lá a gente pode pensar que na cidade a gente está ligando os nossos eletrodomésticos dessa maneira aqui, ó. A gente está ligando os nossos eletrodomésticos aqui, entre a fase e o neutro.
Lá na praia, a gente vai estar ligando os eletrodomésticos aqui, ó, como se fosse em delta. Então a gente vai ter 220 volts sobre ele e não mais 127. Daí tu pode perceber de onde é que surgem esses números aí 220 ou 127 que as pessoas acabam chamando de 110 normalmente. Isso aí foi então uma curiosidade. Na próxima aula a gente vai falar sobre o circuito Y-delta e vamos ver como é que é a relação entre tensões e correntes de fase e de linha. Era isso aí então, e até lá!